Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí da agronomia. Saudade de vocês todos. Infelizmente nós temos que continuar à distância. Na aula passada a gente falou algumas coisas a respeito de medidas indiretas de distância, né? E um outro componente, né, que a gente trabalha também através das medidas, né, no caso, uma das medidas que a gente tem que fazer também são as medidas angulares, né? Elas é que norteiam, na verdade, como é que é a disposição dos pontos dentro de uma poligonal, né? Então, as medidas angulares, elas fazem parte também das medidas de distância, né? No caso, você tem as medidas de distância que elas vão ter como componente, né? Como componente a distância entre os pontos, você vai calcular a distância entre os pontos, e para nortear, para direcionar, né, dentro de uma poligonal, onde é que esses pontos se encontram, ou como é que é a disposição desses pontos dentro da poligonal, você vai utilizar as medidas angulares, né? Que, como eu falei para vocês em algum momento, a reprodução desses ângulos num desenho, né, ele é exatamente, não existe, nesse caso, não vai existir uma redução, como existe, por exemplo, de escala em relação às distâncias. Os ângulos que vocês medem no campo são exatamente os ângulos que vão aparecer dentro da medida da poligonal, certo? Então, as medidas angulares, nós vamos ver hoje que existem várias maneiras de você fazer essas medidas, de você estabelecer a distância entre os pontos, certo? Então, nós vamos ver as várias maneiras, certo? Então, para começo de história, só para a gente ter uma noção básica do que as medidas angulares também podem ser utilizadas, né? Isso aí já é uma aplicação. Isso aqui, vou dar o exemplo, por exemplo, na área florestal, onde você tem torres de observação, certo? Essas torres de observação, elas têm goniômetros. Goniômetros são equipamentos similares a bússolas, que tem, vamos dizer, tem 360 graus aqui. Em cada uma de torres, por exemplo, geralmente é para fazer uma medida, para ser assertivo, né, para você conseguir encontrar o ponto dentro de uma área florestal, né, porque o que acontece? Essas medidas, essas torres de observações, elas são utilizadas principalmente para a detecção de incêndios, né? Detecção e combate, prevenção de incêndios. Então, se você tem 3 torres, por exemplo, alinhadas e direcionadas para o mesmo ponto, então você tem um goniômetro lá, que ele está apontado para o mesmo ponto, então você traça uma linha para cá, esse daqui traça uma linha para cá, esse daqui traça uma linha para cá, e a partir dessa triangulação você tem o ponto de observação do fogo. Então, a partir dessa observação, você consegue detectar onde é que é esse incêndio, você consegue mobilizar, vamos dizer, os bombeiros, né, florestais para aquele dado ponto. Tendo aquele ponto específico, então você vai lá, leva a sua equipe de combate e aí previne que ocorram problemas maiores, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que, vamos dizer, essas medidas angulares, elas podem ser utilizadas na prática. Esse é um exemplo de como isso pode ser usado, além, logicamente, de fazer as medidas de campo de uma determinada área. Aqui, por exemplo, se eu fosse fazer um levantamento de uma determinada área, cada ponto de curvatura desse daqui seria um ponto de observação. Beleza? Então vamos lá. Então as medidas angulares, elas podem ser classificadas através dos ângulos horizontais, né? Você tem os ângulos horizontais internos, externos e as deflexões. Essas são as maneiras de como você pode fazer as leituras, né? Você pode fazer através das medidas dos ângulos internos, através das medidas dos ângulos externos e através das deflexões.
os ângulos verticais, aí você pode usar como origem no horizonte e com origem no zênite ou no nadir, né? Então essas são as opções dos ângulos, das medidas angulares que você pode trabalhar dentro de uma poligonal. Bom, ângulos internos. Para a medida de um ângulo interno, os alinhamentos consecutivos, né? Você tem uma poligonal fechada, você tem uma figura geométrica de uma fazenda, por exemplo, que vai ser uma poligonal, pode ser uma figura conhecida como um retângulo, um quadrado, diversas figuras, ou uma figura que não tem uma forma bem definida. Então, você tem com N lados, né, diferentes, você vai ter uma poligonal onde você vai fazer a medida das distâncias de cada uma desses alinhamentos, e também entre um alinhamento e outro você tem que também fazer a medida do ângulo, né, para você definir como é que você vai posicionar ou como aquilo ali vai estar posicionado na figura como um todo. É como o exemplo que eu dei dentro da sala de aula. Se você não tiver a medida do ângulo, por exemplo, a sala que a gente tinha aula, ela tem, vou dizer, de um ponto a outro, ela tem 90 graus. Mas se não fosse 90 graus, se em vez de 90 graus fosse diferente, formasse um trapézio e não um quadrado, né? Então, ou um retângulo no caso, como é que seria? Então a gente tem que saber vamos dizer, a angulação de um ponto a outro para a gente ter a noção exata de que tipo de figura nós estamos falando e como é que a gente pode representar essa figura dentro de um desenho topográfico, por exemplo. Então, isso aqui, estacionar, isso aí já é a questão de como você vai fazer o levantamento, não é isso? Aí, esse método de leitura, né, que no termo utiliza o teodolito, ou estação total, e consiste em executar a pontaria fina sobre o ponto de vante. Ou ponto de vante ou ponto de ré. Se você está fazendo um levantamento à direita e um levantamento à esquerda, né, isso pode variar também, né? Isso nós estamos dando exemplo aqui, onde você está utilizando o ponto de vante, né? E aí você tem um levantamento baseado avante. Nós vamos ver no desenho e aí nós vamos exemplificar mais ou menos o que a gente pode fazer, como seria esse levantamento de vante e qual o nome que a gente daria para ele, né? Então, assim, zerar o círculo horizontal no aparelho, na posição. Então, quer dizer o seguinte, você vai, no ponto que você está, você vai pegar o aparelho e mirar no ponto. Esse, no caso, nós estamos utilizando o ponto de vante, né? Então, ponto avante. Então, no caso, se eu estou no ponto 1, eu vou para o ponto 2. Eita, diacho, agora lascou tudo. Espero que vocês ainda estejam me vendo. Meu computador caiu aqui agora. E ele não quer voltar. Pronto. Vamos ver se eu estou... Peraí, deixa eu ver se eu estou aqui. Se vocês ainda estão me vendo. Deixa eu ver se vocês ainda estão me vendo aqui. Houve um pequeno impropério aqui no meu... Vamos ver... Volta, Daniel, volta. Onde é que você está? Uixi. Cortou a cabeça toda. Pronto. Agora melhorou. Vamos voltar lá para onde eu estava. Beleza, então você vai ter isso. Então, você vai pegar o ponto, né, avante, zerar ele e retornar no ponto anterior, né? Então, vamos dizer, você vai ver, vai fazer toda essa medida, vai caminhar todo esse ângulo para você saber qual é a distância horizontal do ponto anterior a você e no ponto subsequente a você, certo? Então, essa distância que você vai medir, essa distância angular que você vai medir. Então, você vai pegar, registrar, né, o valor que é dado lá na tela, e aí você vai fazer a medida angular, certo? Então, por exemplo, você está aqui no ponto 1, né? Então, você vai fazer essa leitura é uma leitura de vante, né? Você vai de vante, né, a ré.
Então, essa é um sentido anti-horário, né? Esse sentido anti-horário. Então, esse sentido anti-horário, não, sentido horário. Então, você tem uma medida à direita. À esquerda é sentido anti-horário. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Os ângulos podem ser medidos à direita e à esquerda. À direita, quando você vai no sentido horário, e à esquerda, quando você vai no sentido anti-horário. Então, por exemplo, eu estou estabelecido no ponto 1 aqui, certo? Então, eu faço a visada no ponto 2, estou fazendo a visada no ponto 2, vou zerar o equipamento aqui, certo? Vou zerar o ângulo aqui e vou medir ou fazer vou liberar o equipamento, né? Depois que eu fizer a leitura, né, e zerar isso aqui. Tem uma teclinha lá no teodolito que a gente faz, zera o ângulo, e aí depois que eu zerar esse ângulo, eu vou movimentar o aparelho para o ponto anterior, que esse ponto anterior é o ponto 6. Então eu vou ter essa medida aqui, é a medida angular, que me dá a distância entre o ponto 2 e o ponto 6, ou o último ponto, né? Então eu tenho essa distância aqui. Ah, professor, mas essa distância aqui, onde é que eu vou medir? Quando eu estiver no ponto 2, eu vou fazer a leitura no ponto 3 e eu vou medir todas essas distâncias. Ao final, certo? Eu vou ter, né, a somatória desses ângulos aqui, né? Eu vou ter como comprovar isso aqui também. Então, eu vou medir, entre esses pontos, eu vou medir a distância angular, sempre centrado no ponto que eu estou, certo? Então, todos esses ângulos aqui, eu vou ter a medida, e a partir dessa medida eu vou conseguir representar exatamente o meu desenho. Isso aqui é um desenho, logicamente, hipotético, né? Mas se eu for para o campo e eu fizer uma medida como essa, eu vou ter exatamente a reprodução dessas distâncias angulares, essas distâncias angulares à direita, né, no caso, e medidas angulares, se eu quiser também fazer o contrário, à esquerda eu também consigo medir. Então, se eu faço, lógico, uma medida à esquerda e à direita, provavelmente não, ela vai ter a mesma distância, né? Então, ela vai ter a mesma distância, a direita e a esquerda. Bom, isso aqui como é que eu posso comprovar, né, a relação entre os ângulos internos de um poligonal. Então, a somatória de HZI, né, que é os ângulos internos, é igual a 80 vezes N, que é o número, né, de estações que eu tenho, menos 2. Então, eu tenho, se a gente estivesse no campo, a gente poderia fazer esse teste e observar isso aí na prática, né? Logicamente, a gente espera que a gente vai retornar ainda, e aí a gente faz todas essas aulas práticas correspondentes a esses elementos, ou essas aulas que a gente está tendo, beleza? Bom, ângulos externos. Então, os ângulos externos, da mesma forma que os ângulos internos, eles também podem ser medidos à direita e à esquerda, né? Então, eles vão representar dentro da poligonal a parte externa, né? Que representa também uma medida angular, né? Ao contrário do ângulo interno, né, que você vai medir dentro da poligonal, né? Vamos dizer assim que eu tenha, vou usar essa folha aqui como exemplo, né? Se eu tenho aqui, eu vou ter as medidas internas, né? Aqui eu tenho a medida externa. Então eu posso posso utilizar tanto a medida interna como eu posso usar as medidas externas. Ah, professor, e quando é que eu decido? Depende da situação. Vai ter levantamentos em que vai ser mais favorável você utilizar os ângulos externos. Vai ter levantamento que vai ser mais favorável você utilizar os internos. Na maioria, geralmente, é feito por levantamento dos ângulos internos. E aí fica mais fácil de fazer o levantamento, certo? Então, também, né, você pode, esse aqui já é o ponto de ré, né, do alinhamento, primeiro alinhamento, zerar no horizontal, nessa posição, e também, da mesma forma, e libera o equipamento no sentido horário ou anti-horário, né, à direita ou à esquerda, né, você consegue fazer
a leitura de Vante no segundo alinhamento, anota e registra o que tem no Visual LCD, né? Então, da mesma forma, eu estou aqui no ponto 1, né? Então, eu vou fazer a leitura de Ré aqui no caso, vou fazer a leitura de Ré nesse ponto aqui, zerei o equipamento, certo? E aí eu vou transportar, em vez de eu fazer por dentro seria, ó, eu estaria fazendo a leitura aqui e aí fazia essa leitura dessa parte interna. Então, em vez disso, eu vou fazer a leitura aqui, mirar nesse ponto e fazer essa medida externa, o ângulo externo. Então, não é dentro da poligonal. Então, eu vou para o ponto 2. Então, essa é uma leitura à direita, né? É isso? Eu estou fazendo a leitura de Ré, como eu poderia também fazer, zerar o equipamento aqui, fazer uma leitura à esquerda e fazer essa leitura. Geralmente, né, geralmente não, 100% das vezes, se eu fizer a leitura desse ângulo interno, desse ângulo aqui, ó, certo? Eu vou ter a diferença, né? Se eu tenho um ângulo aqui de, vamos dar um exemplo, de 270 graus aqui, logicamente, eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui dentro, certo? Então, essa é mais ou menos a diferença entre os ângulos internos e externos. Você vai ter uma diferença nas leituras. Então, para também para cargo de verificação em relação aos ângulos horizontais externos da poligonal fechada é dada por também a somatória dos ângulos externos é igual a 180 vezes n mais 2, ao contrário do que são os ângulos internos, aqui em vez de ser menos 2 é mais 2, onde você tem o número de pontos de estações, né, que é a quantidade de pontos que você vai levantar, certo? Então, os ângulos horizontais internos e externos variam de 0 a 360 graus. Deflexão. Bom, as deflexões aí já é o que é uma deflexão? A deflexão é um ângulo horizontal que o alinhamento avante forma um prolongamento do alinhamento a ré, certo? Para o aparelho estacionado, nivelado, centrado com perfeição em um determinado ponto da poligonal, este ângulo varia de 0 a 180, pode ser positivo ou à direita e se o sentido de giro for horário, negativo ou à esquerda se o sentido de giro for anti-horário. Ah, professor, como é que isso funciona? Bom, você vai fazer a leitura no ponto anterior, certo? Então, sempre é o ponto anterior. Então, você vai zerar o equipamento e você vai girar o binóculo, certo? Vai girar o binóculo. Você vai zerar no ponto, ele está zerado aqui no ponto, zerei no ponto anterior e eu vou para o ponto seguinte, certo? Isso eu estando, vamos dizer aqui, é mais fácil de colocar na poligonal, vou colocar aqui na poligonal, fica mais fácil. Então, vamos dizer aqui que eu esteja nesse ponto, esse ponto aqui representa o ponto 1, certo? E esse aqui é o último ponto da poligonal. Então, vamos dizer o seguinte, eu pego, vou zerar, vou colocar o equipamento apontado para cá, vou zerar a ré, né? Estou zerando a ré. E aí eu giro, faço um giro no binóculo e continuo aqui esse ponto. Como é uma deflexão à direita, né? Uma deflexão à direita no sentido horário, né? Então, vou fazer uma deflexão à direita. Então, essa deflexão aqui, ó, como está zerada aqui, eu vou medir esse ângulo que vai, que é vamos dizer, a projeção desse alinhamento, certo? E eu vou dar a distância. Por exemplo, então imagine que eu estou fazendo um mapa, aí chega assim, ó, é que nem aquela mulherzinha lá do vire à direita na rua fulano de tal. Então, nesse caso aqui, ó, eu venho do ponto 5 para o ponto 1, vou virar à direita em número X de graus, certo? Então, isso é uma deflexão. Ela está dizendo que quando eu chegar nesse ponto aqui, eu vou ter que girar, ou vou ter que andar tantos graus para chegar no ponto 2,
certo? Isso é um levantamento feito com deflexão, certo? Então, com a medida angular feita através de deflexão. Então, eu vou medir o ponto anterior, a projeção desse ponto, eu vou inverter, logicamente, vocês têm que ter uma noção disso aí, seria melhor no campo, né? Se você tivesse, vocês vão entender com mais facilidade. Mas quando a gente tiver a oportunidade, eu tenho certeza que vocês vão entender bem tranquilamente. Então, a deflexão, em vez de eu medir o ângulo completo, eu vou medir só a diferença, certo? Eu tenho a diferença, ou que indica qual o sentido que vai ser o meu próximo passo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma medida entre o ângulo, o último ponto, que é o ponto 5, e aí eu chego nesse ponto aqui, eu continuo a projeção, né, que isso aqui, vamos dizer, eu vou só inverter o binóculo, e aí eu vou ter que isso aqui continua zero. Quando eu virar para cá, eu vou ter uma angulação para o ponto 2. Essa angulação é a deflexão. Do mesmo jeito, quando eu chegar no ponto 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou mirar para cá, quando eu chegar aqui, isso aqui continua a projeção desses pontos, né, do ponto 1 para o ponto 2. Então, a projeção, eu quero ir para o ponto 3. Quantos graus eu vou andar? É só virar, fazer uma nova deflexão à direita, e aí eu vou ter o ponto, eu vou chegar no ponto 3. Aí, é o seguinte, aí aqui já é uma deflexão à esquerda. O que acontece com deflexões à esquerda? Isso aqui também continua sendo a projeção, como se eu estivesse seguindo, né? Uma linha reta entre o ponto 2 e o ponto 3, certo? Só que agora eu vou para o ponto 4, que fica nesse ponto aqui. Então, eu vou ter que fazer, em vez de eu fazer uma deflexão à direita, que seria para cá, se fosse um outro ponto nesse sentido, eu vou fazer uma deflexão à esquerda. Então, eu vou chegar no ponto. Essa deflexão à esquerda, eu vou encontrar o ponto 4 aqui. E assim, até fechar o ciclo dessa poligonal, certo? Então, a relação entre as deflexões de uma poligonal fechada é dada por somatório de deflexões à direita menos o somatório de deflexões à esquerda, e isso tem que ser igual a 360. A relação entre deflexões de um ângulo horizontais internos de poligonal fechada é dada por deflexão à esquerda é igual a HZI menos 180 para HZI maior do que 180. E deflexões à direita é igual a 180 menos HZI para HZI menor do que 180, beleza? Bom, girando o aparelho, eu estou indo para frente ou para trás? Ah, tá. Então, a execução da pontaria fina, o aparelho, isso aqui, como a gente faz a questão da deflexão, não é isso? Então, você tem essa situação, e você tem a figura ilustra a deflexão de medida do ponto da poligonal fechada girando o aparelho. Então, você tem, no ponto 1, você tem o prolongamento do segmento de reta entre o ponto 5 e o ponto 1, e aí você, essa diferença, né, como é a direita, em sentido horário, então você vai encontrar o novo ponto. Então, você tem essa deflexão aqui que ilustra a distância angular entre o ponto 1 e o ponto 2, certo? Então, isso você chegando no ponto 1. Do mesmo jeito, quando chegar no ponto 1, você vai ter também uma deflexão ou à direita ou à esquerda que vai revelar a medida entre esses dois pontos, certo? Então, nos levantamentos topográficos, a escolha do tipo de ângulo horizontal a ser medido depende do projeto, né? Então, como eu falei para vocês, depende muito de como é que você vai fazer esse levantamento ou que tipo de projeto vai ser. Então, assim, para evitar ou mesmo eliminar os erros concernentes a imperfeições do aparelho, a pontaria, a leitura dos ângulos, tal, você, lógico, você tem maneiras de você verificar, né, fazer a verificação se isso está certo. Então, você tem um método das repetições, né, que está descrito aqui, é um método também que você vai repetir várias vezes a medida e daí você tira a média, dessa média você tem, você consegue aferir melhor, né, a quantidade ou a quantidade não, a precisão do seu levantamento, certo? Então você tem a estação de Vant, a estação de Ré, e você vai 1, 2, 3 vezes para você medir
e verificar essa distância angular, certo? Para você, o método das repetições, para você ter uma precisão maior com relação ao seu levantamento. Então, esse processo de medir sucessivas vezes, você tem também uma fórmula para fazer essa verificação, e aí, a partir dessa verificação, você consegue ter uma maior precisão angular. Vocês vão ver também que, principalmente nesse tipo de levantamento, quando a gente está no campo fazendo esse tipo de levantamento, existe uma variação muito grande do aparelho. Ele, como é um aparelho digital, ele fica lá variando os graus, os minutos, os segundos, e aí nem sempre você vai conseguir fazer uma leitura se você não fizer uma repetição, fazer uma média de como é que para chegar no ângulo mais condizente com o que é na realidade, certo? Então nem sempre a primeira medida que você faz vai ser a medida que vai determinar vamos dizer, a precisão e a certeza de que aquele ângulo é daquele tamanho, certo? O método da reiteração também é outro tipo de método que você vai utilizar vamos dizer, em diferentes quadrantes vamos dizer, angulares, você vai fazer essa medida, né? Então tem aqui a descrição dela, como é que você vai fazer, também é mais ou menos parecido com o que a gente falou antes, né, do método da repetição, da reiteração. Então isso aqui é como se você estivesse medindo em diferentes quadrantes. Aí vocês dão uma observada, a gente vai fazer isso no campo também, isso aí aqui via aula, vídeo aula é mais complicado, mais complexo da gente fazer. Então eu acho melhor a gente deixar para fazer no campo, que fica mais fácil de entender, certo? Então, também tem uma formulinha que Hz é igual a somatória de Hz2, Hz1 dividido por N, e assim faz a conta em cima disso. Então, vamos deixar pro campo para a gente ver, quando a gente tiver a oportunidade, nós vamos ter, esse negócio vai acabar e nós vamos conseguir fazer as nossas aulas práticas. A nossa disciplina é extremamente prática, então fica complicado a gente eu ficar falando aqui para vocês sem ter a noção exata de como fazer o levantamento. Bom, aqui são os ângulos verticais, né, com origem no horizonte, né, quando recebe o nome de vertical ou inclinação, varia de 0 a 90 graus, ascendente, acima do horizonte, ou abaixo do horizonte, né, então ascendente ou descendente quando abaixo do horizonte. Então, também tem origem no zênite ou no nadir, né? O zênite é como se eu tivesse um pêndulo, né? Um pêndulo acima da minha cabeça, e essa medida, né? Essa medida que existe, né? Do zênite ou do nadir, o nadir já é a projeção para baixo, né? Então, ângulo zenital ou ângulo nadiral, né? Então eles variam de 0 a 360. Então quando tem essa característica aqui é um ângulo ascendente, quando tem essa característica já é um ângulo descendente, quando tem essa característica descendente, assim sucessivamente. Isso no ângulo vertical, né? Se eu tenho uma variação de 360 graus, então essa variação, no caso, vai ser descrita, ou a gente vai ver isso, né, se a gente pegar os ângulos verticais que são lidos também no equipamento, você vai ter que eles têm mais ou menos essas referências aqui para você detectar ou para você enxergar um ângulo ascendente ou um ângulo descendente, certo? Bom, de novo, o que eu quero que vocês entendam é que muitas dessas coisas parecem complexas ou parecem mais complicadas, mas elas são bem simples quando a gente está mexendo diretamente com o aparelho, certo? Fica meio difícil de entender, eu sei disso, né? Eu tenho consciência disso, que só eu falando aqui também não é uma coisa tão fácil de entender. Bom, você pegar, você ler, você ver e enxergar o porquê que todas essas medidas, elas têm esse valor, e esses valores a gente pode, logicamente, a gente pode verificar, beleza?
ângulos de orientação, né? Então aí a gente tem assim, já entrando na parte que vem a bússola, o norte magnético. Então esses elementos, né, que também são elementos de orientação, eu vou ter quero um tempo maior com vocês com relação a isso, certo? Então eu não sei nem se eu vou entrar nisso agora. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui de tempo, né? Já estamos mais ou menos com meia hora, então eu vou suspender isso aqui, nós vamos parar aqui agora e depois eu vou fazer uma outra videoaula com relação a essa orientação de ângulos, né? Que depende um pouco mais de tempo e também vamos dizer, essa aula, ela tem um pouco mais de, vamos dizer, a gente pode trabalhar um pouco melhor sem necessariamente estar utilizando o aparelho ou os aparelhos, né? Então isso aí dá para a gente fazer cálculos, essas coisas assim, coisas que vocês gostam bastante, eu gosto também. Então a gente vai trabalhar esse conteúdo numa próxima aula, tá? Então peço a vocês que dêem como elemento de presença, eu gostaria que vocês fizessem algum tipo de comentário no vídeo. Não precisa ser um comentário, basta dizer estive aqui, vi, certo? Então é só esse tipo de coisa que eu peço para vocês nesse momento. Na próxima aula, então, a gente trabalha com essa orientação, a gente vai perder um pouco mais de tempo, então vou fazer uns exercícios para vocês também, para vocês conseguirem ter um pouco mais de percepção, porque no caso, essa próxima matéria dá para você trabalhar matematicamente e você entender matematicamente como funcionam esses ângulos de orientação, certo? No mais, muito obrigado e não esqueçam de participar e contestar e me falar coisas que eu não disse ou que eu poderia ter dito e assim, com isso a gente ajuda a melhorar esse sistema todo que nós estamos vivendo agora. Para mim é muito estranho, eu sou um cara muito de participar com vocês e eu estou sentindo muita falta da sala de aula em si, certo? Então me ajudem, certo? Fazendo esses comentários, essas observações que precisarem ser feitas e aí na próxima aula a gente trabalha com os sistemas de orientação, né, que levam em consideração o globo, certo? Um grande abraço e a gente se vê.